Olá, queridos, bom dia para você que é capricorniano, inscritos aqui no canal. Obrigada pela tua companhia todas as manhãs. A leitura tá na energia geral. Se você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, ok, queridos? A gente começa a leitura a partir de agora. Aqui vem dizendo que Capricórnio vai assinar um documento que vem através de gerações dentro dos próximos dias. Esse documento, Capricórnio, traz uma reviravolta muito importante para a tua vida. Eu vejo estabilidade, equilíbrio vindo através desse documento. Aqui diz que o que está em oculto, Capricórnio, pode ser revelado. Você deve tomar muito cuidado. Eu vejo muita gente aqui brincando com fogo. Queridos, a gente tem que ter prudência, a gente tem que ter sabedoria. Eu nunca vi ninguém brincar com fogo e não se queimar. Aqui diz que o que está em oculto pode ser revelado e eu vejo pessoas te julgando, pessoas te atirando pedra, pessoas tirando a tua paz de certa forma. Um novo ciclo se inicia na tua vida de estabilidade, de equilíbrio e de prosperidade também. Fala da tua inocência em relação da maneira como tu se comporta. É como se houvesse uma inocência muito grande em todas as áreas da tua vida. É como se Capricórnio literalmente não conseguisse ver a verdade. É como se Capricórnio não conseguisse se posicionar da maneira que deveria. Aqui diz que tu insiste em um círculo fracassado, tu insiste naquilo que não dá certo, tu insiste naquilo que não flui. Há uma coisa disfuncional e que desestrutura todos da tua família. Muitos na tua família, na tua vida, tem pago um preço muito alto pelas tuas escolhas. Como assim, Mila? Filhos têm pago um preço alto pelas tuas escolhas. E não é justo. Aqui diz que há preocupações no setor financeiro e família de cônjuge tentará interferir nas tuas atitudes ou na tua vida. Vocês estarão também tendo uma grande vitória sobre divisão de bens. Para quem está mexendo com inventário, alguma coisa assim, vocês terão vitórias aí ao longo do tempo. Aqui fala sobre um conflito muito grande entre você e alguém muito próximo. Essa pessoa vai descobrir alguma coisa de você. É uma mulher. E essa mulher do elemento água, escorpião, câncer ou peixes. E essa mulher vai jogar tudo no ventilador. Ela vai se tornar a tua maior inimiga. Alguém vai se tornar tua inimiga. E essa pessoa ela vai tentar te prejudicar de todas as formas. Aqui diz que Capricórnio precisa ser ágil, precisa ser inteligente, precisa ter habilidade. Aqui diz que alguma coisa inesperada vai acontecer dentro dos próximos dias, Capricórnio, que tu terá que ter muito jogo de cintura. Eu sinto alguma coisa que vai envolver justiça, polícia, delegacia, alguma coisa nesse sentido. Porque é alguma coisa muito séria, alguma coisa muito grave, entendeu? Há uma necessidade de se posicionar. Capricórnio tem aceitado qualquer coisa de qualquer maneira. E aqui diz que há uma necessidade de se posicionar em direção àquilo que você deseja. Fecha-se um ciclo e inicia-se uma nova fase. Fecha-se um ciclo e inicia uma fase de equilíbrio e de estabilidade também. Aqui diz que dentro dos próximos dias vocês estarão tomando decisões importantes. Vocês estarão se afastando de muita gente. Aqui diz que o que Capricórnio construiu vem abaixo. É como se tu tivesse construído um castelo sobre a areia. E o que tu construiu vai vir abaixo. Literalmente, Capricórnio terá que recomeçar.
em todas as áreas da tua vida. Queridas, às vezes a gente paga um preço tão alto a troco de nada. Às vezes a gente é cego e não perceber as coisas como são. Às vezes a gente não tem coragem de se posicionar. Às vezes a gente não tem coragem de se impor. Entendeu? Aqui diz que vai haver uma mudança de casa dentro dos próximos dias. Não vai ser uma mudança fácil, é uma mudança exaustiva. Eu vejo uma viagem para você. Eu acredito que essa mudança seja uma mudança de cidade, onde literalmente tu recomeça. No amoroso, aqui diz que alguma coisa vem na tua direção e tu vai ter que se defender. Eu sinto que Capricórnio terá que se defender de acusações. Eu sinto que Capricórnio terá que se defender de algo muito sério. Engraçado, o jogo inteiro tá batendo nessa tecla. E eu tenho que falar, Capricórnio terá que se defender de algo e a todo momento mostra o quesito justiça, mostra o quesito delegacia, mostra o quesito... É como se houvesse aqui uma coisa muito séria envolvendo a tua vida familiar, onde tu terá que se defender e pedir ajuda de autoridades. E tu tivesse que sair, tu tivesse que seguir, tu tivesse que recomeçar. Mas lá no início, fala que há uma inocência de Capricórnio, que Capricórnio está brincando com fogo. É só estar ligado na mensagem, reveja o vídeo, que vocês vão lembrar. Lá no início fala claramente, Capricórnio está brincando com fogo. Aqui diz que há perdas emocionais e tu não sabe como agir. Capricórnio tem perdido a sua dignidade. Querido, a Bíblia diz assim, esse Provérbios saiu para um dos signos hoje, não lembro qual foi, mas saiu. Onde diz assim, é melhor o pouco sossegado do que o muito tumultuado. Eu não sei porquê, mas esse jogo eu sinto que puxou a energia de uma energia feminina, aonde alguém está se acovardando em recomeçar. Porque ali diz que filhos estão pagando um alto preço pelas tuas escolhas. E aqui diz que falta coragem para trabalhar, falta coragem para reagir à situação. E que Capricórnio está ali acomodado a troco de nada. E que Capricórnio precisa se movimentar em direção àquilo que se deseja. Queridos, eu olho para o meu passado, eu vou lá na minha infância e eu tenho a minha mãe como referência na minha vida. A minha mãe, ela gerou 5 filhos, tudo do mesmo homem, do mesmo pai. E lá em casa, a nossa vida era uma vida disfuncional, não era o relacionamento do meu pai e da minha mãe não era algo que funcionava legal, não era. Mas o meu pai, ele não era um homem violento, ele não era alcoólatra, nada disso. E também a gente não sofria violência doméstica. Meu pai, eu não lembro de uma porrada que meu pai me desse. Minha mãe, ela batia, de vez em quando minha mãe dava uns cascudos na gente. Mas meu pai, não. E eu também não lembro do dia que meu pai empurrou a minha mãe ou bateu. Eles brigavam muito, muito mesmo. Mas a minha mãe, eu olho para minha mãe e eu conheço mulheres como poucas. Na verdade, eu venho de gerações de leoas. A minha mãe, a minha avó, a minha bisa são mulheres que são como poucas, entende? A minha mãe, ela sempre foi dona das suas escolhas, da sua rédea. Ela não foi muito bem sucedida no amoroso. E eu lembro que na época que ela separou um período do meu pai, depois eles voltaram. A minha mãe, ela poderia ter deixado a gente com ele para trás, mas ela não deixou.
Ela deixou tudo, deixou a casa, deixou o que ela tinha, deixou tudo. Da casa ela só tirou a roupa, os filhos, os documentos e saiu fora. Então eu olho para minha mãe com muita admiração. E eu tenho certeza que a gente não sofreu mais pela mãe que a gente tinha, porque pela mãe que a gente tem. Entende? Pela mulher que ela é. E eu vou lhe falar uma coisa. A minha mãe, ela trabalhou muito para nos sustentar, para nos ajudar, para nos criar. A minha mãe, ela deu sangue pelos filhos. E hoje, às vezes a gente, com um ou dois filhos, a gente se acomoda em comer o pão que o diabo amassou em prol de um prato de comida. Porque há pessoas aqui onde até o prato que tu come, a comida que tu come é jogada na tua cara. Eu sei disso. Eu senti essa energia aqui. Mas tu não tem força de se posicionar. Tu não tem força de reagir a essa situação. Se vocês forem observar, antigamente as mulheres eram mais encorajadas. Antigamente as mulheres criavam 8, que as mulheres tinham muitos filhos, né? Criava 8, 10, 12 filhos sozinhos. E filhos bem educados, que viravam homens e mulheres de bem. Hoje a mulher tem um, ela não quer trabalhar, ela prefere estar ali passando por algumas situações para não ter que trabalhar. Querida, se levanta, se posiciona, pelo amor de Deus, sai dessa humilhação, para de estar fazendo isso com você e com os teus filhos, se movimenta, recomeça, tira esse medo. Pior do que está não vai ficar não, pode ter certeza disso. Às vezes, queridos, a gente tem medo de se posicionar por medo de sofrer e sofre uma vida toda. Entende? Então, assim, enquanto tu insistir nisso, vai haver sofrimento. E aqui diz que tem mulheres correndo risco de vida. Porque a todo momento mostra, olha a energia desse jogo, mostra polícia, justiça, Capricórnio tendo que justificar, Capricórnio tendo que se defender, Capricórnio tendo que sair, Capricórnio tendo... Queridos, é tempo de se movimentar. Queridos, Deus ele só dá força, só dá o frio conforme o cobertor. Mas a gente precisa... Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Eu quero estar debaixo lá de uma árvore ali, ó. Sossegada, mas eu não quero estar dentro de uma casa. E eu falo direto, eu sou casada há quase 30 anos, eu digo direto o seguinte, meu marido, ele nunca me deu um empurrão, que ele não é doido. Ele não comeu manga com febre, não, ele não é doido. Entende? Mas eu vou lhe falar uma coisa, eu acostumo com tudo, agora com taca eu não acostumo não. Entende? Bateu, aí tem a consequência. E a formiga, ela sabe a folha que corta. Então, queridos, outra coisa, o homem que bate uma vez, ele bate uma vida inteira. Tu pode preparar a cara, que o homem que te bateu uma vez, tu pode preparar, que toda vez que vocês discutirem, ele vem pra cima de você te bater. E homem que bate, ele não bate não, ele espanca. E um dia ele vai te dar uma certeira, porque olha só, queridos, precisamos criar estratégia em torno de nós mesmos, precisamos ser empoderadas, precisamos tirar... o cara, ele se aproveita dessa falta de força. A covardia dele é porque ele sente que a mulher não tem força para reagir a essa situação. Mas enquanto tu se acovardar, pior vai ficar. A gente precisa se posicionar, recomeçar quantas vezes for necessário. Olha, eu tive uma infância muito difícil, não foi fácil. A minha mãe trabalhou uma vida inteira para me sustentar, mas eu tenho certeza que hoje a minha mãe olha para trás e vê que fez certo. Eu tenho certeza disso, entende? Porque nós ajudamos muito a minha mãe. E eu sou muito grata, muito, muito grata de ter vindo de uma mulher assim. De olhar para minha mãe e ver todo o sacrifício, toda a força, tudo que ela fez. Outra coisa, minha mãe era funcionária pública, concursada, ela abandonou o emprego. Entende? Ela não hesitou em ir para outra cidade e recomeçar. Quando a gente chegou nessa cidade, a gente passou um ano. O meu tio acolheu a gente, o irmão dela, acolheu e sustentou nós todos um ano. Com um ano a minha mãe foi trabalhar numa empresa do qual ela passou 10 anos nessa empresa. Não faltava nada.
Tudo da minha mãe é muito organizado, muito equilibrado. Entende? Então, assim, queridos, é hora de mudar a tua história. É hora de rever os teus valores. Todos nós temos o direito de errar, mas a gente precisa aprender coisa. Outra coisa, às vezes a gente fica esperando coisas ilusórias. O que é que diz? Que Capricórnio espera algo que não é verídico. Talvez que só... talvez seja uma mudança. Querido, quem é ruim, eu acho difícil mudar. Deus, ele tem o poder de mudar tudo, mas Deus, ele só faz a obra se eu querer e se você querer. Se você não quiser, Deus não vai fazer obra nenhuma. E não adianta, quantas das vezes, querida, a gente fica num relacionamento pagando um preço alto, achando que aquela pessoa um dia vai mudar. Não vai mudar. Quem tem que mudar aqui é você, querido. Já passou da hora, entende? Então, assim, olha, tudo que eu tenho hoje são as minhas filhas. Tudo. A coisa mais preciosa que eu tenho na face da terra. Eu falo muito com Deus, eu digo, Senhor, me dá forças para mim concluir a minha missão. Então, o dever de uma mãe e de um pai é proteger seus filhos, ensinar o caminho certo, entende? Queridos, vivemos tempos difíceis e a gente precisa se posicionar, saber o que a gente não quer e o que a gente não quer, que a gente não deseja. Um dia desses eu recebi um texto do grupo que eu faço parte. Eu sou kardecista. E eu vou falar mais ou menos o que esse texto falava. Dizia assim, que a pessoa que domina, a pessoa que é abusador, a pessoa que a pessoa que é difícil, ele atrai pessoas que aceitam, né, ser abusadas, a pessoa que aceita a ser submissa, a pessoa que aceita. Então, é tipo uma cadeia. A gente precisa se movimentar, ter personalidade. Falta para Capricórnio personalidade. Não tá bem nesse relacionamento? O que te prende aí? Segue em frente, ninguém é obrigado a viver com ninguém, queridos. A gente só vive bem, só vive até o dia que dá certo. Marido é se der certo, se não der, você não está trabalhando agora, coloca ele na justiça, faz ele pagar, a pensão vai trabalhar. Querido, o trabalho, ele traz a dignidade da gente, a gente precisa se movimentar. Ah, Mila, eu não consigo um trabalho de empresa privada, vai vender alguma coisa. Se movimenta, querido, usa a cabeça, não é vergonhoso você ir na rua vender alguma coisa, não. Sabe o que é vergonhoso? É você estar apanhando na cara, cheia de saúde e não se movimentar. Isso é vergonhoso para você. E suas filhas vendem achando que isso é normal e elas amanhã estão passando pelo mesmo que você passa hoje, porque elas acham que isso é normal. Entende? E eu vou falar uma coisa. A gente precisa ter coerência. Espero que tu tenha entendido a mensagem de hoje. É muito forte. Isso aqui, queridos. Eu vou tirar um provérbios para vocês. Saiu Provérbios 3, o verso 26. E diz assim, o Senhor será a sua segurança, não permitirá que seu pé fique preso numa armadilha. Muitos estão numa armadilha, pode ter certeza disso, mas Deus, ele vai te livrar dessa armadilha, porque Deus é poderoso. Até a próxima.